Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos no capítulo 14 de 1 Coríntios e eu quero deixar aqui alguns comentários, algo que foi muito gostoso, muito bom de aprender. Novamente, é muito importante, né, para mim, como pessoa, como filha do Senhor, espero, né? Tenho certeza que para cada uma de vocês também, cada um de vocês, e para a igreja, né, se tratando de corpo de Cristo. Então, eu quero orar com vocês nesse momento, antes de nós continuarmos com os comentários, tá bom? Então, Pai Santo, fiel e bondoso, obrigada pela Tua palavra, que ela é tão rica, Senhor, e sempre nos ensina tanto. Obrigada por nos separar nesse momento, para estar vendo um pouquinho mais de Ti, estar nos aprofundando um pouquinho mais em Ti. Obrigada pelas oportunidades. Nos ajude a continuar te buscando, a continuar lendo as Escrituras, a perseverar em relacionamento contigo, para que a gente continue crescendo em amor, crescendo em relacionamento e intimidade contigo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Eu quero começar lendo com vocês o verso 1. Ele fala assim: que o amor seja seu maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Então, o que são os dons espirituais, né? A gente tinha conversado sobre eles e eu vou repetir eles aqui para vocês. São os conselhos sábios, palavra de conhecimento, fé, dom de cura, milagres, profetizar, discernimento de espíritos, diferentes línguas e interpretação de línguas. Então, esses são os dons espirituais, né? Que Paulo fala, que menciona para nós procurarmos com zelo, né? Algumas versões, elas falam com avidez. Então, nós devemos sim pedir pelos dons espirituais, mas sempre lembrando que a intenção do nosso coração deve ser em amor, para amar o outro, para amar a igreja de Cristo, e não só para mim me ensoberbecer ou para me tornar melhor do que outra pessoa. Amém? Então, os dons não são para isso, né? Então, Paulo ele menciona que é principalmente o de profetizar que a gente deve buscar, né? E ele explica por quê. Lá no verso 2 ele fala assim: pois quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende, e em espírito fala verdades ocultas. Uma parte do verso 4 fala assim: ó, quem fala em línguas fortalece a si mesmo. Então, esse falar em línguas significa que é para nós, para eu me fortalecer, para eu ser edificado. Amém? Porque é somente eu e Deus, mas ninguém entende, né? Então, eu quero falar um pouquinho sobre esse dom de línguas, porque eu conheço algumas pessoas que não praticam esse dom no seu dia a dia, né? Elas esperam alguma reunião especial, ou ser tocadas por outra pessoa, ser tocada de uma forma, por exemplo, com louvor, ou um momento para isso, para elas orarem. Paulo fala mesmo nesse capítulo que ele mesmo fala muito mais do que todos em línguas, né? Então, se esse dom é para me fortalecer, é para me edificar, então eu preciso praticar, né? Eu preciso praticar para que o Espírito Santo ele vá liberando mais, né? Para eu me fortalecer, para eu ficar mais forte, ele vai liberando mais línguas, ele vai melhorando as que eu já falo. Então, é para isso, é o meu interesse, eu que preciso buscar, amém? Então, que todos aqui, né, que quem já fala, que continue falando no seu dia a dia, né? Enquanto você está fazendo alguma coisa, vá orando em línguas, vá se edificando, vá se fortalecendo em todo o tempo. Não espere uma reunião específica no mês ou ser tocada por algo, não. O Espírito Santo ele habita dentro de você, dentro de mim, dentro de você. Então ele está contigo em todos os tempos, não precisa. Todos os tempos. Não precisa uma reunião especial para isso, porque quem é especial é ele e ele já está dentro de você. Amém? Então vamos lá. O verso 3 ele fala assim: mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros.
E a partezinha do 4 fala assim: mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Então, profetizar ela fortalece, ela anima, ela conforta toda a igreja, não só você, mas todos à sua volta. Então, por isso a importância, né? O verso 5 fala assim: gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem, pois a profecia é superior a falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem para que toda a igreja seja fortalecida. Ali do verso 6 até o verso 11, mais ou menos, Paulo explica por que é mais importante profetizar do que orar em línguas. Eu acho muito interessante o verso 7, que ele fala assim: até mesmo instrumentos inanimados como a flauta ou a harpa precisam soar as notas com clareza. Do contrário, ninguém reconhecerá a melodia. E é verdade, né? Então, se nós estamos falando ali coisas que as outras pessoas não entendem, só entre eu e Deus, então eu não vou edificar, eu não vou fortalecer a outra pessoa, só vou estar fazendo para mim, né? Então, se eu profetizo, se eu oro em línguas, né? É entre eu e Deus. E agora, se eu profetizo, é entre Deus e a igreja. Então, é sempre muito importante, né? A nós deixarmos que Deus faça o trabalho. A obra é dele e ele ainda me convida, ele me chama para participar dessa obra com ele. É demais, né? Então, o verso 12, que ele fala assim, ó: o mesmo se aplica a vocês. Uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais, busquem os dons que fortalecerão toda a igreja. Amém? No verso 15 fala assim: então o que eu devo fazer? Orarei no Espírito e também orarei em palavras que entendo. Cantarei no Espírito e também cantarei palavras que entendo, para que todos possam agradecer, para que todos possam louvar junto comigo. Amém? No verso 19 ele fala assim, ó: contudo, numa reunião da igreja, prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Lembrando sempre que eu devo, né? O Senhor me chama, me convida para que eu possa participar da obra dele, para que, né, outras pessoas, através da minha vida, outras pessoas também sejam alcançadas e também se aproximem do Pai. Então, eu preciso tirar que o dom não é só para mim e é sempre para o todo, né, para a igreja. Então, o verso 22 ele fala assim, ó: portanto, falar em línguas é um sinal não para os que creem, mas para os descrentes. A profecia, contudo, é para os que creem e não para os descrentes. O 22 ele fala assim, 23 fala assim: ainda assim, essa parte é muito importante. Se descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem numa reunião da sua igreja e ouvirem todos falarem em línguas, pensarão que estão loucos. 24. Mas se todos vocês estiverem profetizando e descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião, essas serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. O 25. Ao ouvirem os pensamentos secretos deles, serão revelados, e eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando: de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Então, olha só a importância disso numa reunião, né, num culto, numa celebração. Porque se eu começo a me exibir, a querer me exibir dizendo que eu sou mais espiritual do que o outro, eu posso levar outras pessoas a não acreditarem, a zombarem, a saírem daquilo ali, a tornar qualquer coisa banal isso. E isso é um dom do Espírito Santo, é algo muito importante. Então, né, nós precisamos ser sóbrios e ter sabedoria para saber como, quando e onde, né, a gente deve usar desse nosso dom. Amém? Então, vamos lá. O verso 26, eu acho que ele resume bem sobre isso. Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará,
o outro revelará, um falará em línguas e outro interpretará o que for dito. Tudo o que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Amém? Então, o verso 39 fala assim, ó. Portanto, meus irmãos, anseiem profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. É aqui que o Senhor habita. O Senhor habita em onde há ordem, onde há decência. Então, fiquem atentos a isso, sejam sóbrios, sejam sábios e usem do seu dom, mas usem com decência e ordem, Então, só para finalizar, a gente continue para que nós, sim, continuemos buscando, ore em línguas, seja fortalecido, seja edificado, não deixe esse dom passar, não deixe que o inimigo roube esse dom de você. Continue praticando, continue melhorando, para que o Espírito Santo ele te vá despejando mais sobre você. Amém? Peça e busque com afinco todos os dons espirituais, O Espírito Santo ele te dá, e você pode pedir. Ele não vai brigar com você. E os seus dons são para edificar o corpo de Cristo, para edificar a igreja. Não deixe ele guardado. Deus, ele te deu esses talentos para que você multiplique, para que você use, não para que você deixe eles enterrados por medo. Então, use-os, amém? Seja sábio, seja sóbrio, pratique, seja fortalecido, seja edificado, Busque os outros dons também, busque profetizar, busque os demais dons também para fortalecer você, fortalecer toda a igreja, porque é muito importante para todos nós que tenhamos, quem aí nos ajude, nos dê esse suporte em espírito, amém? Então, estes são os meus comentários do capítulo 14. E eu espero que eu tenha ajudado vocês na leitura, tenha aí ajudado a se encontrarem, E um grande beijo e até o próximo. Tchau!